Hoje vou te ensinar o passo a passo de como emagrecer rápido fazendo jejum intermitente. São os passos que milhares de pessoas deram ao redor do mundo para emagrecer rápido e que de fato funcionam. Então, posso garantir uma coisa: esse método deu certo para mim e também para várias outras pessoas. Ou seja, elas colocaram em prática essa sequência de hábitos e já conquistaram o tão sonhado corpo magro. Se você assistir esse vídeo até o final e aplicar esses métodos, de fato você vai conseguir emagrecer e perder peso em tempo recorde. Então, se esse assunto te interessa, curte esse vídeo e se inscreve no canal para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e dessa forma ele entregue para mais pessoas. Existem várias formas de fazer o jejum intermitente para emagrecer, porém, algumas formas são mais fáceis de aplicar e outras um pouco mais difíceis no início. Hoje, vamos dar ênfase nos dois métodos mais fáceis de praticar, que são os mais populares e que são os mais recomendados para os iniciantes. Passo 1. Saiba a diferença de jejum de 12 horas e de 16 horas. Jejum de 12 horas. A princípio, esse método de jejum é muito fácil, porque o período sem se alimentar pode contar as 8 horas de sono. Sendo assim, é um método muito usado por iniciantes que querem se adaptar ao jejum intermitente para emagrecer. Nesse método, você passa 12 horas em jejum e come nas outras 12 horas. Além disso, esse método pode funcionar, por exemplo, da seguinte forma: você para de comer às 20 horas de uma segunda-feira e volta a comer às 8 horas da terça-feira, sendo assim, ficando 12 horas em jejum. Além disso, esse método é ótimo para quem não tem o hábito de ficar muito tempo sem se alimentar, ou para pessoas que terão dificuldades em se adaptar ao jejum intermitente no início. Porque se descontarmos as 8 horas que você passou dormindo, você terá ficado somente 4 horas sem comer. Sendo assim, a vantagem desse método para o iniciante é que ele terá mais controle sobre a comilança em excesso do que conseguiria se ficasse um dia todo sem comer. Portanto, se você se autoavaliar e ver que consegue ficar mais tempo em jejum, então você pode ir aumentando aos poucos as horas sem se alimentar, até que consiga ficar períodos mais longos, como 16 horas, 24 horas e até mesmo 36 horas. Porém, tenha em mente que esse processo de transição para períodos mais longos precisa ser acompanhado por um profissional da saúde. Jejum intermitente 16-8. A maioria dos iniciantes segue o modelo Lean Gains de jejum intermitente, que propõe um jejum de 16 horas seguido por um período de alimentação de 8 horas. Esse método de jejum intermitente foi popularizado por Marty Becker, da Leangains.com, de onde o nome surgiu. Os períodos na qual você pode se alimentar são chamados de janela de alimentação. No entanto, não importa quando você inicia a sua janela de alimentação de 8 horas, ou seja, você pode começar às 8 horas e acabar às 16 horas, ou você pode iniciar às 14 horas e parar às 22 horas. Afinal, faça o que melhor funciona para você de acordo com a sua rotina. Algumas pessoas tendem a se alimentar por volta das 13 horas e 20 horas, porque nesses horários permitem que elas jantem com a família e os amigos. Além disso, o café da manhã é uma alimentação que muitos comem sozinhos, então pular o café da manhã não é um grande problema. Como o jejum de 16-8 é feito todos os dias, então torna-se muito fácil obter o hábito de comer nesses horários. Agora você provavelmente está se alimentando no mesmo horário todos os dias e nem se dá conta disso. Com o jejum diário 16-8 é a mesma coisa, ou seja, você apenas aprende em quais horários deve comer e os horários que não deve comer. O jejum 16-8 é a forma que a maioria das pessoas praticam, por isso é a mais popular. Você faz sua alimentação dentro de um período de 8 horas e fica em jejum nas 16 horas restantes. Dessa forma, o ideal é que sejam feitas refeições muito nutritivas na janela de alimentação de 8 horas. A forma mais fácil de fazer o jejum de 16-8 para um iniciante consiste em ficar sem comer nas 21 horas até as 13 horas do dia seguinte. Dessa forma, você ficará em jejum enquanto dorme. Por isso é mais fácil. Sendo assim, basta você pular o café da manhã e você só vai comer às 13 horas. Afinal, nessa janela de alimentação, você poderá fazer até 3 refeições, das 13 horas às 20 horas, totalizando 8 horas. Em seguida, você fica 16 horas em jejum, das 21 horas até as 13 horas do dia seguinte. Passo 2. Adicione a qualquer dieta. Os benefícios de emagrecer e perder peso são os mais conhecidos no jejum intermitente.
No entanto, existem várias outras vantagens no jejum intermitente que muitos não param para pensar. A maior vantagem de todas é que o jejum intermitente pode ser usado em qualquer dieta. Isso porque o jejum não é uma coisa que você faz, mas sim é algo que você não faz. Ou seja, é uma subtração ao invés de uma adição. Pensando nisso, eu preparei para você uma dieta que vai muito bem com o jejum intermitente. Essa dieta vai fazer você perder de 5 a 10 quilos de gordura corporal em 21 dias. Se você quiser conhecer, eu coloquei o link da dieta aqui embaixo na descrição do vídeo. Além disso, o mais legal é que o jejum se adequa mesmo se você não come carne, ou se você não come trigo e tem alergia a nozes, ou até mesmo se você não tem tempo ou não tem dinheiro e está viajando o tempo todo. Também é ótimo para quem não cozinha, tem 80 anos ou tem problemas para mastigar. Passo 3. Não cometa os 3 erros básicos. Quando alguém tenta aprender como fazer jejum intermitente, existem 3 erros básicos que os fazem fracassar no processo. Então, elas desistem de aprender como fazer o jejum intermitente. Esses erros são: primeiro, comer comidas pobres em nutrientes. Segundo, ir muito ansioso com grandes expectativas. E terceiro, não saber a diferença de fome e vontade de comer. Se você não cometer esses 3 erros básicos, garanto que os seus resultados para emagrecer fazendo jejum intermitente irão aumentar muito. Sendo assim, a melhor forma de você não cometer esses erros é seguir as 3 regras fundamentais do jejum intermitente. Regra número 1. Faça uma alimentação rica em nutrientes naturais. Um erro muito comum de todo iniciante é fazer o jejum intermitente por um período muito longo. Como resultado, não se alimentam da forma correta e, como consequência, ficam desnutridos. Essas pessoas passaram a vida toda se alimentando de forma errada, com comidas industriais, fast food, comidas gordurosas, comidas com pouco ou nenhum valor nutritivo. Porém, do nada elas conhecem o jejum intermitente na internet e ficaram sabendo que o jejum intermitente emagrece. Então, elas resolvem ficar longos períodos de tempo sem se alimentar, ou seja, como nunca fizeram em toda a sua vida. Portanto, isso é o que chamamos de fórmula para o fracasso no jejum intermitente. Entenda que se você realmente quer emagrecer fazendo o jejum intermitente, saiba que você precisa estar com o seu corpo muito bem nutrido. Com o corpo bem nutrido, quero dizer que você precisa ter uma alimentação muito nutritiva, ou seja, com base em vegetais no geral. Por exemplo, gorduras boas, frutas, castanhas, nozes, grãos, hortaliças, sementes, etc. Então, se você não estiver bem nutrido, vai ser muito difícil fazer o jejum intermitente. Além disso, quando você fica um longo período de tempo sem se alimentar, seu corpo usa os seus estoques de gorduras para fornecer a energia necessária para o seu corpo se manter ativo. Se você se alimenta de comidas ruins, como consequência, seu estado metabólico irá dificultar muito o acesso aos seus estoques de gorduras corporal. Então você sentirá muita fome e não conseguirá completar o seu ciclo de jejum intermitente. Regra número 2. Comece pelo mais básico e fácil. Jejum intermitente de 12 horas. Faça dormindo. O segundo erro de quem quer fazer jejum intermitente é ir muito ansioso com grandes expectativas, ou seja, são pessoas que nunca fizeram o jejum intermitente na vida, mas já querem começar ficando 24 horas ou até mesmo 36 horas sem se alimentar. Isso é um absurdo! Como toda habilidade, o jejum intermitente deve ser praticado com um passo de cada vez, ou seja, você deve evoluir e se adaptar pouco a pouco com o passar do tempo. Sendo assim, a forma mais fácil de fazer o jejum intermitente para um iniciante é fazer enquanto dorme. Então, dê um intervalo entre o seu jantar e o seu café da manhã. Nesse caso, você janta às 20 horas. Então, só vai tomar o seu café às 8 horas da manhã do dia seguinte. Inclusive, eu preparei para você um livro digital gratuito de como emagrecer dormindo. O link para você baixar o livro está aqui embaixo na descrição do vídeo. Portanto, faça esse ciclo 2 a 3 vezes por semana para ir se adaptando aos poucos. Porém, não esqueça de ter uma alimentação nutritiva. Em seguida, aumente a quantidade de dias por semana que você faz jejum intermitente. Lembre-se de dar um passo de cada vez para se adaptar. Exemplo de como se adaptar ao jejum. Na semana 1, você pode jejuar 2 vezes. Então, nas semanas seguintes, você aumenta a quantidade de dias. Lembre-se que o seu objetivo é fazer jejum todos os dias. Porém, você precisa se adaptar primeiro, até que se torne um hábito. Após finalizar as 6 semanas, você provavelmente já terá se adaptado ao jejum de 12 horas e possivelmente conseguirá fazer jejum todos os dias.
Em seguida, o que você deve fazer é aumentar o tempo de jejum intermitente para 16 horas. No jejum de 16 horas, você janta às 20 horas e só vai comer às 13 horas do dia seguinte, dessa forma ficando 16 horas em jejum. Porém, na janela de alimentação de 8 horas, você faz sua alimentação nutritiva das 13 horas até as 20 horas. Regra número 3. Aprenda a diferenciar fome fisiológica de fome psicológica. Isso mesmo, fome fisiológica e fome psicológica são duas coisas completamente diferentes uma da outra. Então entenda a diferença de uma para a outra. Não saber a diferença é um erro muito comum entre os iniciantes que fazem o jejum intermitente para emagrecer. Entenda que possivelmente durante toda a sua vida você tomou café da manhã. Logo, isso se tornou um hábito na sua rotina. Mas o que aconteceria se você resolvesse pular o café da manhã e só ir comer às 13 horas? Se você tiver feito uma alimentação nutritiva no dia anterior, como mostrado na regra número 1, então dificilmente você sentirá fome fisiológica ao pular o café da manhã. Porém, você pode sentir o que é conhecido como fome psicológica, popularmente chamado de vontade de comer. Isso acontece não porque o seu organismo precisa de nutrientes naquele momento. Sendo assim, é porque você está sentindo a falta do hábito de comer naqueles horários rotineiros. Aprenda a diferenciar as suas sensações de fome para que você tenha resultados mais eficazes no jejum intermitente. Fome psicológica, você não precisa comer, apenas está sentindo falta do hábito. Fome fisiológica, você precisa comer porque o seu corpo está pedindo novos nutrientes. Sabendo de tudo isso, será muito fácil para o iniciante ter sucesso rápido no jejum intermitente para emagrecer. Afinal, 16 horas de jejum intermitente é o suficiente para você obter todos os benefícios, bem como emagrecimento acelerado, sensação de bem-estar e saciedade. O jejum intermitente também te dá mais energia, desintoxica o corpo e dá descanso aos órgãos digestivos. Lembrando que eu vou deixar aqui embaixo na descrição a dieta para você perder de 5 a 10 quilos em 21 dias e o livro gratuito Como Emagrecer Dormindo. Se você gostou, clica no botão gostei, se inscreve no canal, deixa aqui embaixo o seu comentário e a gente se fala no próximo vídeo. Até mais!